Olá pessoal, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa grandiloquente Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido Matheus Lemos para conversar conosco acerca do seguinte tema: luto e conflito, travessias e elaborações. O Matheus, para quem não sabe, é psicólogo clínico, egresso da Univale, psicanalista e mestrando em gestão integrada do território com bolsa CAPES. Atualmente trabalha em consultório particular com atendimentos individuais para adultos e também em rede privada com casos de média e alta complexidade. Meu querido Matheus, muito obrigado pela presença. A gente está aqui hoje para conversar sobre esse tema. E aí, como a gente está com um psicanalista, não poderia ser diferente. A primeira pergunta é, Matheus, quem é você por si mesmo? Bom, eu diria que apaixonado pelo que eu faço, né? Como você já disse, egresso da Univale, né? Fui formado aqui e seu aluno também. Acho que isso é importante dizer, porque o convite de um professor é sempre muito especial. Mas, acima de tudo, apaixonado pelo que eu faço. Muito bem. Os afetos são as coisas que nos constituem também, né? Muito bem, obrigado por você ter aceito e por estar aqui conosco. E sim, Matheus, é uma discussão, né, que a gente já ensaiou por aí afora e é um tema que eu acho que é muito interessante, essa relação do luto com o conflito. Mas fala para o nosso povo, né, o que você compreende por luto a partir aí dos seus saberes na psicanálise e tudo mais? Bom, o luto é uma forma diferente de lidar com a perda, né? Então, assim, é muito comum a gente fazer uma diferenciação, por exemplo, do que é um comportamento normal, e aqui, né, considerando as questões do que é ou não é a normalidade, mas, enfim, o que é o normal e o que é o patológico. A diferenciação de, por exemplo, uma tristeza por uma perda, uma frustração e um luto vai mais ou menos na mesma linha. Então, por exemplo, quando você perde um jogo, às vezes, vamos dizer assim, você assistindo um jogo de futebol, o seu time perde. É uma tristeza, uma perda, algo se perdeu ali para você, né? E não necessariamente isso é um luto. O luto seria justamente o prolongamento, né? Algo ali se mantém, persiste, insiste, retorna, e é a partir da perda, né? É uma forma diferente de lidar com essa separação. Uma forma diferente de lidar com essa separação. E essa sua resposta, que é ótima, ela nos conduz diretamente ao segundo tema, porque hoje nós estamos falando de dois temas, de luto e de conflito. Uhum. O que você entende por conflito? Antes da gente juntar as coisas. Bom, conflito nada mais é do que, assim, eu diria conflito de interesses, porque queremos coisas o tempo inteiro. E o conflito surge justamente no momento em que esses interesses se impõem para que não hajam perdas, né? Para que se mantenham as coisas. Vou evocar o nome do querido Freud, né, para dizer que estamos sempre tentando manter os nossos interesses, né, os nossos desejos, as nossas vontades, e seria mais ou menos por aí. E é engraçado, né, que nós estamos a todo tempo tentando manter os nossos interesses, as nossas vontades, mantê-los todos intactos. Contudo, nós dois sabemos e todos sabemos que isso é uma tarefa absolutamente fadada ao insucesso. Porque a partir do momento em que nós nos relacionamos uns com os outros, sempre haverá uma troca, sempre haverá um debate entre esses interesses e, para que você viva com o outro, necessariamente você perde, não é? Bom, dito isto, né, me fala uma coisa e agora nós vamos, então, juntar a conversa, né? Como que você percebe a proximidade entre o trabalho do luto e o trabalho de cuidar do conflito, de tratar o conflito?
Ensina pra gente aí, diz pra gente como que você acha que essas categorias podem colaborar de maneira conjunta. O primeiro ponto que me vem à cabeça é um livro do Freud que ele escreveu chamado Por que a Guerra? Na verdade, não foi ele que escreveu, é um livro que foi feito, né, num pós-guerra, em que convidaram vários intelectuais da época, inclusive é um diálogo entre o Freud e o Albert Einstein, que os dois foram chamados, na verdade, chamaram Einstein para poder fazer uma pergunta a um outro intelectual. E aí o Einstein fez a pergunta que, a partir da temática da guerra, vem com esse mesmo interesse que você traz. Qual é a relação entre conflitos humanos, perdas, lutos, tristezas e por aí vai, né? O clima naquela época estava mais ou menos assim, era um entre guerras, né? Ainda tinha uma por vir, já tinha se passado outra, e essa foi a pergunta. E a partir daí o Freud comenta, né, retomando aquela ideia do que ele fala sobre no livro Luto e Melancolia, que a partir do momento em que você não consegue abrir mão de alguma coisa, você vai buscar recursos para poder manter isso, né? Então, por exemplo, é muito comum, quando eu costumo dizer para alguns pacientes no processo, e porque já escutei outras pessoas dizendo, fazer análise é aprender a deixar alguns objetos caírem, né? Abrir mão, saber o momento de deixar algumas coisas caírem. Então, normalmente a gestão do conflito de interesses, o conflito entre interesses, passa sempre por isso. O que exatamente eu não estou querendo deixar cair? O que eu não estou conseguindo abrir mão? Né? E quantas vezes isso passa por uma falta de comunicação? Né? Tanto na parte do luto, seja comunicação consigo mesmo, para dizer sobre alguém que você perdeu, uma coisa que foi perdida com o tempo, seja para abrir mão de algo por causa de um conflito, né? Temos aí divórcios, litígios, brigas entre casais, né? Todo relacionamento passa por isso, mesmo quando o relacionamento não termina. Uhum. Então, é uma mistura entre saber gerenciar aquilo que você vai ou não manter e falar sobre isso, principalmente. Você, então, Matheus, considera que saber cuidar do luto colabora para as pessoas em geral saberem lidar com os seus conflitos também? Você acha que esses ensinamentos eles são convergentes? Sim, com certeza. Até porque, como eu estava falando no começo, a simples perda normalmente vem de um vínculo, apenas um vínculo, entre algumas aspas. O luto começa, né, principalmente o que a gente vai tentar chamar de luto patológico, mas muito difícil diferenciar isso, quando naquela perda supõe-se que algo de si mesmo foi perdido também. Né? Então não é apenas uma perda de objeto, mas uma perda do sentido do eu, né? Aquela integração. Porque apesar das tendências individualistas que a gente vê hoje em dia, os seres humanos precisam de objetos, a gente precisa de suportes, rede de apoio, né? E nesse caso, elaborar o luto é justamente saber falar sobre esses objetos que caem ao longo da jornada, né? Saber procurar outros novos. Então, não necessariamente é uma lápide, né? Como a gente já chegou a conversar em aula uma vez. Não precisa ser, né? Na maioria das vezes é sobre novas formas, novas portas, né? Novos caminhos. E isso é lindo, né? A possibilidade de se refazer, né? Ontem mesmo eu falava na palestra que citando um psicanalista que eu gosto muito, que é meu amigo, que não sei se você já ouviu falar, que é o Fábio Belo, é um sujeito muito interessante, professor lá na UFMG, e ele, quando está falando do texto do Freud, da transitoriedade, ele usa a figura de uma torre de gelo, né? Então, quer dizer, a torre de gelo ela vai necessariamente derreter, né? Agora, o que nós vamos fazer depois que essa torre derreter é sobre isso que a gente está falando aqui, né? O que está caindo aí. Mas
Nós vamos voltar aqui com o Matheus e essa prosa extremamente interessante sobre luto e sobre conflito que nos interessa a todos e todas. Nós vamos fazer uma pequena pausa para que você descanse, mas brevemente voltamos para continuar essa prosa. Muito obrigado até aqui e continuem conosco. Valeu! A sua escolha já foi feita. Sabemos que o seu sonho é estudar na Univale. Para você não ficar de fora, preparamos descontos especiais e personalizados. Aqui na Uni temos professores, mestres e doutores e cursos com nota máxima no MEC. E uma infraestrutura perfeita para te colocar na frente do mercado de trabalho. Não perca essa chance de ser único. Clique aqui e confira nossos descontos. Univale, ir além. Olá pessoal, já estamos de volta, como eu disse, de maneira muito rápida. E antes de continuarmos a nossa prosa sobre os lutos e os conflitos, travessias e elaborações, eu queria lhes dizer, em tom de agradecimento, que esta belíssima obra de arte que compõe o nosso cenário é uma parceria com a nossa querida artista valadarense Clóris Lage. Ela, em parceria com a TV Univale, está fazendo com que os nossos programas estejam esteticamente mais agradáveis a todos e a todas. Então, publicamente, Clóris, que também pode ser Flores Lage, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Muito bem, dito isto, querido Matheus, nos fale sobre as aproximações possíveis entre o cuidado com o luto e o cuidado com o conflito. Tava doido para te fazer essa prosa. Bom, como eu disse, a questão gira sempre em torno da perda, né? Porque partindo da ideia de que cada um tem seus interesses e sempre queremos fazer valer, né? Encontrar um meio termo, ou às vezes uma sanção, não sei se essa é a palavra, uma concessão, acho que era essa que eu estava procurando, né? O que exatamente a gente está disposto a abrir mão? Eu acho interessante pensar na questão do relacionamento, né? Seja ele fechado ou aberto, mas o encontro com outra pessoa sempre envolve você chegar num consenso. Algumas pessoas usam a palavra contrato, mas é sempre sobre deixar passar algumas coisas, né? A questão do conflito surge quando não se quer abrir mão de nada. E às vezes a mesma coisa vem com o luto, né? Porque alguns são obrigatórios, outros são de surpresa. E aqui eu não vou especificar se eu estou falando de luto ou de conflito, mas é sempre um acontecimento, uma coisa que nos surpreende, que você não sabe de onde vem. E essa é a parte difícil, né? A gente muitas vezes não quer aceitar se aquilo de fato precisa ser um processo de luto. Inclusive a gente tem até algumas teorias do luto, né? Aquela coisa dos estágios, né? Que as pessoas vão e voltam para saber se é sempre assim, se sempre se rejeita a ideia da perda, ou se isso não chega a ser sequencial. Mas o fato é que perder incomoda. E isso serve para os dois casos. A gente lida com essas coisas o tempo inteiro, né? Muitas vezes aquele ideal de que o ser humano é ou não é completo, aquele dilema, né? Estamos ou não estamos completos, precisamos ou não precisamos de alguma coisa. A experiência com essas duas faces das relações humanas, seja o luto ou a gestão de conflitos, mostra para a gente que mesmo se for ou não for verdade a questão da completude humana,
perder as coisas incomoda. Nós já sabemos, então, que essa é uma dimensão inarredável. Quando a gente perde, a gente se incomoda. A gente perde quando acontece, e entramos em processo de luto, a gente perde também quando a gente está em conflito. Por isso eu trouxe a questão do cuidado. Porque aí eu queria te ouvir aqui sobre uma questão, que é a seguinte. A gente só cuida... o nosso cuidado é direcionado. Ou pode ser direcionado a nós mesmos, ou pode ser direcionado ao outro. Mas é sempre um direcionamento, né? Você acha que quando nós temos uma noção mais clara de nós mesmos, nós conseguimos cuidar melhor, Matheus, tendo esse debate aqui, tendo esse debate aqui como pano de fundo? Você acha que conhecer-se a si mesmo faz com que seja mais fácil ou com que o cuidado seja melhor? Como um bom psicólogo, eu vou dizer depende, né? Porque o ímpeto de conhecer a si mesmo não pode ser feito, não pode se fazer um vício, né? Uma coisa é você conhecer alguns aspectos, por exemplo, da sua personalidade, dos seus comportamentos, da sua história de vida, das pessoas ao seu redor, e outra coisa é você fazer disso uma jornada incansável a fim de não elaborar a própria perda, né? Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação. Então, por exemplo, o cuidado, muitas vezes, como você começou, né, passa por esse direcionamento, né? Às vezes direcionamos o cuidado para nós mesmos, seja às vezes para os nossos familiares, mas muitas vezes o cuidado é simplesmente esperar, deixar as coisas passarem. Então, como você chegou a dizer do texto do Freud sobre a transitoriedade, né, é importante que o contexto da carta partiu da ideia de um amigo do Freud que estava inconformado com o fato de que as coisas acabavam. Né? Então, mesmo se ele direcionasse um incômodo a respeito de, mas por que você se incomoda com isso? Por que será que isso não se deixa passar para você? Né? O Freud disse muitas vezes o valor das coisas está na sua transitoriedade. Perfeito. Então, Perfeito. Em deixar ir, né? Sim, muitas vezes o cuidado passa por aí também. Pronto. Pelo silêncio, pela espera. E é engraçado, né? Que são engraçado, é interessante, não acho que é engraçado. São temas dificílimos nos dias de hoje. A espera, o silêncio, a escuta, né? Nós não estamos bons esperadores, bons silenciadores e bons escutantes. E é exatamente por isso que eu queria saber de você, meu querido Matheus, como que a gente aprende com o luto? E como que a gente aprende com os conflitos? Porque aqui não basta uma pergunta, tem que ser duas. Com certeza. Uma vez, lidando com essa questão no trabalho, eu me lembro, né, porque muitas vezes são os trabalhos mais difíceis, não por não terem resolutividade, com certeza, né, um bom trabalho clínico vem para dar esperança àqueles que não têm, mas muitas vezes passa por suspender essa ideia de imediatismo. O luto nos obriga a fazer isso, mais do que qualquer outra coisa. Ele obriga a gente a desacelerar, a esperar as coisas tomarem o seu rumo, se reorganizarem, se recolocarem, né? Porque é justamente isso, quando os objetos estão todos aí, a gente não pensa na possibilidade de que isso venha um dia a acontecer. Nós não contamos com isso. E por isso, por exemplo, que Lacan já dizia que a morte está no domínio da fé. A gente precisa acreditar, porque normalmente não acreditamos nisso. E aqui tome-se morte como limite, perda, enfim, realmente pode ser abstraído. E com a questão dos conflitos é a mesma coisa, a gente nunca espera que a gente vai entrar em conflito. Sempre acreditamos que tudo vai entrar em termos com a nossa vontade. E aí você vê, por exemplo, o fenômeno da adolescência, né? E aqui eu não falo do ponto de vista do adolescente, mas do ponto de vista dos pais, que muitas vezes acham que o filho vai continuar sempre aquele a bel prazer,
sim mamãe, sim papai. E a adolescência é, por excelência, a parte da vida em que você entra em conflito com tudo. Principalmente porque você está escolhendo quais partes da sua herança familiar você vai perder. Quais você vai substituir, quais você vai colocar outra no lugar. Então, é um atravessamento. E eu acredito que mais do que com o conflito ou com a perda, é com a surpresa, com o inesperado, né? Estar disposto a ver essas coisas irem e virem, né? Como Freud, né? A questão da transitoriedade passa por aí. Pô, muito bom. Matheus, eu conversaria mais tempo contigo, mas o programa não me permite. Além de transitórios, somos finitos. Muito obrigado pela sua presença e espero que você volte e espero que você continue trilhando o seu caminho aí, que tá muito bonito. Pessoal, então é isso. Podemos aprender com o luto, podemos aprender com o conflito, mas, sobretudo, devemos estar abertos à aventura da existência, que é exatamente não saber o que nos espera na próxima esquina, mas nem por isso temermos a vida e menos ainda ir para ela de peito aberto sem se preparar. A gente tem que ter um pouquinho de cada coisa, mas sem perder o encanto do encontro. Muitíssimo obrigado pela sua audição e lhes convido a assistirem os outros programas Questão de Direito que estão lá no YouTube da Univale TV e continuem conosco para mais momentos grandiloquentes de sabedoria. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!